Há uma certa distância entre o empoderamento da Beyoncé Around the World e aquela tristeza de This is a Man World. Mas a verdade é que ainda de hoje continuamos no mundo de homens, no mundo geralmente padronizado por aquilo que são o género masculino. Nós, neste mundo de homens, na verdade, estamos dominadas no âmbito da política, no âmbito do trabalho, no âmbito da educação, no âmbito da tecnologia, mas todas nós conseguimos dar passos e mudar isso. Em dados recentes de estudos da InformaDB, chama-se Participação das Mulheres em Portugal, Participação Feminina nas Empresas em Portugal, saiu ainda nesta semana. Nestes dados vemos como a evolução da percentagem de mulheres nos cargos de gestão e liderança desde 2017 em Portugal tem crescido apenas 1%. Portanto, sim, continuamos a viver no mundo de homens e sim, estes temas continuam a ser relevantes. Esta imagem é gerada por inteligência artificial, portanto, não é só olhar para os dados, basta ir para o ChatGPT, vamos ao ChatGPT e pomos o seguinte: a CEO in a meeting with directors. Eu não disse se era homem, se era mulher, se os diretores eram homem ou eram as mulheres, mas a primeira imagem que o ChatGPT me deu foi esta. A verdade é que a nossa representatividade pode mudar e eu de facto acredito que nós juntas, como a Marta estava a dizer no início, podemos mudar o mundo. Juntas porque podemos viver num mundo em que não competimos entre nós e se colaboramos e nos ajudamos entre nós. Um mundo em que as mulheres consigam abrir portas às umas às outras. E é disso que venho falar. Venho falar de todas as mulheres e também homens que me abriram as portas e que me fizeram estar aqui a dia de hoje. Eu, uma espanhola que fala mais ou menos português, mas que consegue estar aqui para te fazer esta partilha despretensiosa com vocês. Esta partilha, eu decidi estruturá-la e estruturei aqui o que são as minhas referências e os meus exemplos em 3 alicerces que para mim são fundamentais. O primeiro, a família e os amigos. O segundo, a educação. E o terceiro, o trabalho. Sobre o primeiro, família e amigos. Todos nós sabemos que o contexto importa e o contexto condiciona as nossas escolhas. Então vou-vos contar o meu caso. Venho de uma família onde todas as mulheres são costureiras e onde todos os homens são taxistas. Não há diversidade, está bem? Todos são exatamente a mesma profissão, seja de homem ou seja do lado da mãe, seja do lado do pai. Portanto, tornava-se difícil para mim entender o que é que podia ir além destas referências que eu tinha em casa. Mas a verdade é que os meus pais tiveram sempre uma atitude que contribuiu para isto, que foi: nós não nos interessamos com aquilo que tu vais estudar, só queremos é que tu estudes, que tenhas as oportunidades que nós não chegamos a ter e que, sobretudo, não dependas financeiramente de nenhum homem. Portanto, graças a estas bases, graças a estes valores, mesmo não tendo a referência na minha família, consegui ver coisas diferentes no mundo. Também foi graças aos meus amigos que conservo desde há 25 anos, também tenho muita sorte de conseguir ter este grupo muito perto de mim. Estes meus amigos, na verdade, foram a minha primeira experiência, um grupo diverso de homens e mulheres, que me demonstra desde há 25 anos que juntos, em colaboração e criando de facto um sentimento de comunidade entre pares, conseguimos motivar-nos e alavancar-nos para chegar mais longe e ver novos mundos. Segundo dos meus pilares foi a educação, muito embebida aqui pela pressão dos meus pais, mas é verdade que ainda bem que o fizeram. Na educação também tive muita sorte e tive exemplos e referências que me impactaram muito no dia de hoje. O primeiro destes exemplos foi a minha professora de primária. Eu, na primária, era uma menina bastante desperta e ela percebeu-se que eu conseguia ler mais rápido do que o resto das crianças e conseguia terminar os trabalhos que ela mandava muito mais rápido do que o resto das crianças. O que é que aconteceu? Que ela, em vez de deixar-me olhar para o boneco, começou a dar-me jornais para ler com 3, 4 anos, começou a dar-me tarefas e trabalhos diferentes para eu completar durante o tempo que eu estava supostamente aborrecida porque já tinha terminado e, portanto, ela conseguiu estimular em mim um conjunto de curiosidades e de competências ligadas aqui ao meu desenvolvimento que me ajudaram e também contribuíram para aquilo que eu sou. Foi por causa dela que eu, com 7, 8 anos, convenci os meus pais a me comprar uma enciclopédia. Alguém sabe o que é uma enciclopédia? Se lembra ainda? Pronto. Esta enciclopédia, com pai 8 anos, era a minha janela para o mundo.
Era a forma como, quando não havia internet, não havia esta diversidade da procura de informação, estes livros me abriam para novas realidades e novas diversidades que eu não via nos livros da escola. Mas também foi quando comecei a ler estes livros, com estes 8 anos, que eu reparei numa coisa que foi, nestas enciclopédias não saem muitas mulheres. Descobri, ainda nesta semana, que nessas enciclopédias dos anos 90, a representatividade das mulheres era entre 10% e 20%. Portanto, é aqui que nasce o meu primeiro sonho de infância, com 9 anos, que foi, eu quero sair numa enciclopédia. Eu não sabia como, eu não sabia o que ali ia dar a fazer, mas eu queria mesmo aparecer nas enciclopédias, porque lá não havia mulheres. E, portanto, esta foi a minha força, a minha motivação, e esta professora ajudou-me muito também a construir esta curiosidade. Dediquei-me muito nos estudos, estudei tanto, que no secundário deparei-me com outra professora que decidiu falar com os meus pais e sugerir que eu saltasse o 11º ano e passasse do 9º para o 11º. Mas os meus pais, pessoas sábias e coerentes, que me conheciam também bem, decidiram que o melhor era eu continuar o meu percurso académico rodeada da minha comunidade de amigos, e ainda bem que o fizeram, porque dia de hoje eu não saltei um curso, mas eu ganhei amigos para a vida, são os meus amigos desde há 25 anos, e também ganhei um computador com internet. Portanto, não consegui ganhar um salto de curso, mas sim ganhei um computador com internet. É verdade que eu sei que eu estou-vos a contar esta história, vinha do meu contexto e que tive muita sorte de cruzar-me com pessoas que de facto se preocuparam por mim e pelo meu desenvolvimento. Mas isto não é sempre assim. O mundo não é cor-de-rosa. Há também dados em Portugal, da instituição chamada EduLog, que fala de que os jovens que vêm de famílias em que os pais não tiveram acesso ao ensino secundário têm uma probabilidade entre 20 e 30 menos de não ir para estudos universitários, em comparação com aqueles que são os jovens que sim têm pais com estudos secundários. Portanto, isto é mais um dado que demonstra que as nossas referências importam, mas também vos digo, por aquilo que foi a minha experiência, que todos nós temos poder de mudar isso, sendo amigos, sendo familiares, sendo professores, estando atento às necessidades e ao desenvolvimento dos outros. É aí que nasce a minha aventura ligada ao mundo do trabalho. É aí que comecei a pensar, se as outras pessoas conseguem, por que é que eu não vou conseguir? Se eu tenho uma amiga que vai de Erasmus à Inglaterra, por que é que eu não vou de Erasmus a Lisboa? E foi isso que fiz em 2010. Vim aqui de Erasmus a Lisboa e decidi, depois de terminar o meu Erasmus, ficar aqui a trabalhar numa organização a qual tive muita sorte de conhecer e muita sorte de fazer match numa fase tão cedo do meu desenvolvimento de carreira. Há 14 anos que trabalho na mesma empresa, comecei como estagiária e a dia de hoje sou co-partner e sou uma das sócias da organização. Tenho a sorte de trabalhar com um conjunto de mulheres, mas sobretudo também de homens, que me deram oportunidade, me deram espaço para crescer e me empoderaram neste meu desenvolvimento. É graças a esta organização que eu conheci pessoas como a Marta, conheci pessoas como a Patrícia, conheci pessoas que de facto me inspiram e me ajudam no meu dia a dia. Portanto, acho que todos nós, sejamos homens ou mulheres, conseguimos ser inspiração para alguém e conseguimos abrir portas para as pessoas que temos à nossa volta. Neste nosso trabalho, aquilo que eu me apercebi quando fui crescendo a nível de liderança e quando fui também ganhando e ocupando mais espaços, foi que cada vez mais, quando subimos mais, estamos mais sozinhas. E há conversas nas quais eu era uma das únicas mulheres na sala. E vou-vos partilhar com vocês uma destas conversas para entenderem porque que a diversidade de opiniões faz diferença. Fazia parte, eu na altura, de um advisory board de um projeto ligado à área da tecnologia. Este advisory board tinha reuniões recorrentes e numa destas reuniões estávamos a falar sobre aquilo que é o permanente gap dentro das áreas tecnológicas entre a ocupação de postos de trabalho por homens versus mulheres. Estávamos a ter esta conversa, esta reunião, numa sala maioritariamente cheia de homens, onde eu era uma das únicas mulheres lá presentes. Um dos homens que está ligado à área do recrutamento fez a seguinte partilha. Pois, há muitos gaps, mas também sabem que acontece o seguinte. Perante uma job description, perante uma oferta de emprego que tem um conjunto de requisitos, tendencialmente os homens olham para os requisitos, veem aquela lista toda e pensam,
metade consigo. E se não consigo, vou aprender, vou-me candidatar. Enquanto as mulheres olham para aquela lista toda de requisitos nessa job description fantástica e pensam, será que eu consigo fazer absolutamente tudo? Falta-me 2, não vou submeter a minha candidatura. E isto é real, isto é um facto. Mas o meu comentário neste momento, nesta conversa foi, certo, estás a falar de factos, mas a minha pergunta é, por que a autoexigência e a honestidade da mulher nesse exercício é vista como uma fraqueza? Por que nós não somos capazes de ter lideranças que premiem a honestidade, a humildade e a empatia que as mulheres normalmente tendemos a ter aqui a nível de comportamentos, pelo menos no âmbito das relações? Esta pergunta, acreditem que se eu não tivesse estado lá, ninguém a tinha feito. E acho que é por isso que é importante que nós sintamos que temos legitimidade para ocupar espaços, temos legitimidade para ocupar uma cadeira nestas reuniões fantásticas e também podemos trazer contributos e ideias que são preeminentes. Eu não sei se já vocês tinham pensado alguma vez, imagino que sim, que todas nós, enquanto estamos em idade de trabalhar, estamos em algum destes 5 momentos que impactam no nosso estado físico e psicológico. Todas nós. Estamos ou a passar por alguma das fases do período, todas nós mulheres, homens não, ao passar por alguma das fases do período, ou a passar por uma fase de gravidez, ou a passar por uma fase pós-parto, ou a passar por uma fase de perimenopausa, ou a passar por uma fase de menopausa. Sempre, todos os dias da nossa vida, enquanto estamos a trabalhar. Portanto, além disso, sumem o cuidado dos filhos, sumem o cuidado dos familiares, dos cães, de quem for, fazer a compra, um conjunto de tarefas que impactam no nosso dia-a-dia e que trazem uma sobrecarga muito forte. Claro que eu percebo que com esta sobrecarga toda que costumamos ter, seja bastante difícil pensarmos em como é que nós podemos ser exemplo ou referência para alguém. Como é que eu tenho tempo sequer para pensar o que é que ser exemplo ou referência para alguém? Mas acreditem, todas nós conseguimos, todos os dias, só pelo simplesmente facto de existir e de estar, portanto, todas nós também conseguimos ir muito mais longe. E é por isso que eu queria trazer-vos aqui 3 ações concretas, não queria deixar aqui de partilhar esta minha recomendação daquilo que pode vir a ser uma possível mudança neste mundo que nós queremos ver, e as minhas 3 ações a partilhar com vocês são estas. A primeira é sororidade, portanto, colaborar entre nós. Nós não vamos ganhar nada se nós competimos entre nós. Foi graças às oportunidades que nós, ou os homens, mas também e sobretudo as mulheres, me abriram, que eu consigo estar aqui a dia de hoje. Autoconsciência. Acho que também é importante sermos autoconscientes da nossa autoexigência. Portanto, por que nos chamamos de impostoras ou dizemos que temos falta de confiança, quando, na verdade, o que nós estamos a fazer é ser autoexigentes? Portanto, pensem na próxima vez que forem olhar para o vosso currículo, se todas aquelas competências se encaixam ou não. Pensem naquelas que não colocaram, mas que também se encaixam, e tentem também posicionar-se de uma forma mais aberta ao mundo. Isto está ligado com a minha última recomendação de ação, que é comunicar e partilhar mais. Às vezes parece que temos como vergonha ou receios de dizer o que somos, o que fazemos, o que atingimos na nossa vida, no nosso dia-a-dia. Já fui júri, já fui mentora de muitos programas de empreendedorismo. Já vi muitos homens e muitas mulheres a fazerem pitch e a fazer as apresentações de si próprios. Há muita diferença. Muita. Mas também vos digo uma coisa, acho que todos temos muito a aprender uns com os outros. Da confiança dos homens, de ser destemidos na hora de falar, mas também eles ganharem conhecimento de que se pode comunicar com muita mais humildade e com muita mais empatia, que é aquilo que nós tendencialmente mulheres costumamos fazer. Com isto tudo, a minha última mensagem é, de facto, juntas vamos mais longe. Tal como a Beyoncé dizia, we can roll the world together. E eu gostava de agradecer a todas as mulheres que contribuíram e que me ajudaram não só a chegar até aqui, como também a fazer este PowerPoint. Obrigada.